Olá, meus irmãos, meus amigos. Chegamos mais uma vez aqui debaixo das infinitas misericórdias do Senhor. Se elas não se renovassem a cada manhã, nós não estaríamos aqui. Obrigado aí por sua participação conosco na questão de assistir e divulgar aí as mensagens. Só temos a te agradecer e estamos gratos a Deus pela o montante que Deus tem permitido, pessoas inscritas nas divulgações também dos estudos. Estamos falando sobre Israel. Nós mencionamos os inimigos de Israel, os ismaelitas, sua genealogia, os edomitas e sua genealogia, os moabitas e sua genealogia, os amonitas e sua genealogia, os midianitas e sua genealogia, os egípcios, também a genealogia dos egípcios. Hoje nós queremos falar dos amalequitas. Amanhã vamos mostrar Balaão, mostrando que foi um dos primeiros povos a atacar Israel, a ter guerra com Israel. Foram os amalequitas. Vamos ver aí. Outros povos que se destacam na lista como inimigos de Israel são os amalequitas. Coloquei esse gráfico aí para entendermos, tá bom? Esaú, que é filho de Isaac, aí ele tem 3 esposas e a da esquerda aí, Ada. Com Ada nasceu Elifaz. De Elifaz, com Tímina, concubina, nasceu Amaleque. Vem os amalequitas. Só para a gente entender no gráfico que fica mais fácil. Então, na minha esquerda aí, Ada, Elifaz, Tímina e Amaleque. Vamos lá. Os amalequitas. Os amalequitas eram um povo que frequentemente aparece na Bíblia confrontando os israelitas. Os amalequitas habitavam no deserto ao sul de Canaã, mas viviam num regime seminômade, não tinha um local próprio, ficavam mudando. Eles também são chamados na narrativa bíblica de povo de Amaleque. A maioria dos estudiosos entende que os amalequitas eram os descendentes de Amaleque, neto de Esaú, aquilo que nós vimos no gráfico. Amaleque era filho de Elifaz, com a sua concubina Tímina. Ele tornou-se um líder em Edom. Aí eu coloquei o texto, se você puder ler lá depois, Gênesis 36, 12, 16. A primeira menção bíblica aos amalequitas é encontrada em Gênesis 14, 7. Agora aqui é interessante, ó. Esse texto diz que toda a terra dos amalequitas foi ferida nos dias de Abraão. Mas naquela ocasião, os amalequitas ainda não existiam. Se eles são, deixa eu ver, bisneto de Abraão, Isaac, aí nasce Esaú, era neto, já é tataraneto de Abraão para lá ainda. Então, os amalequitas ainda não existiam naquela época. E diz que a terra foi ferida. Mas naquela ocasião, os amalequitas ainda não existiam. Isso significa que o autor de Gênesis utiliza os amalequitas apenas como uma referência para designar um determinado território, conhecido pelos seus leitores. O livro de Gênesis foi escrito num período em que o povo de Amaleque já existia e eram conhecidos dos israelitas. Quando foi escrito Gênesis, aí já se conhecia toda a história dos amalequitas. Vamos lá. Normalmente, os amalequitas viviam no deserto do Negueb, entre Berseba e o Sinai. Números 13 e 29. Se você querendo conferir lá com a referência bíblica, faça isso depois. O livro de Samuel informa que o povo de Amaleque peregrinava desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. 1 Samuel 15, verso 7. Os amalequitas sempre são contados na Bíblia entre os inimigos de Israel. Salmo 83, verso 7. Lembra, Salmo 86 fala dos ismaelitas, dos amonitas, dos moabitas, dos adonitas, dos midianitas, dos egípcios e dos amalequitas. Uma lista dos inimigos de Israel. Leia lá depois novamente. O primeiro confronto entre os amalequitas e os israelitas ocorreu em Refidim, no deserto de Sinai. Êxodo 17, de 8 a 13. Lembra daquela batalha? Moisés, Josué, ele foi para o campo, Arão e Ur seguraram os braços de Moisés
E ali eles venceram os amalequitas, mas não foram exterminados, apenas venceram os amalequitas. Por causa deste ataque, foi ordenado que o povo de Amaleque fosse destruído. Como sempre, qualquer nação que ataque Israel, qualquer pessoa que ataque Israel, é destruído, é amaldiçoado. O Egito nunca mais se levantou. Os edomitas, os asdonitas, os moabitas, todos desapareceram, ficaram remanescentes aí espalhados nos árabes. Mas cadê eles? As nações foram destruídas. Eles queriam tanto Israel, Salmo 83, verso 4, queriam tirar para o nome de Israel desaparecer? Nunca. É Deus quem protege Israel. É Deus. Agora, por eles terem atacado o povo hebreu, Israel, em Deuteronômio 25, 17 e 19, Deus diz que os amalequitas seriam destruídos. O que Deus fala, ele cumpre. Nós vamos ver amanhã a destruição dos amalequitas. Não hoje, mas amanhã. Foi contra os amalequitas que Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés elevadas, enquanto o povo de Israel prevalecia. Mais tarde, o povo de Israel rebelou-se contra Deus e a liderança de Moisés, e tentou entrar em Canaã pela região sul. Naquela ocasião, eles foram massacrados pelos amalequitas em Ormá, Números 14, 43 e 45. Pastor, mas você disse que ninguém pode vencer Israel? Ninguém. Os amalequitas foram destruídos, vamos ver amanhã. Agora, olha o que aconteceu pela nação de Israel ter se rebelado contra a liderança de Moisés, pela nação de Israel ter desobedecido. O único que pode castigar Israel é o dono de Israel, é Deus. E Israel castiga no tempo certo. Permitiu que os amalequitas massacrassem Israel. Israel não foi destruído, extinto. Mais adiante, Israel vai extinguir os amalequitas. Eles serão extintos. Não existirá mais os amalequitas. O que veremos amanhã. Pense. Louvado seja Deus, sempre envolve Israel. Sempre Israel está no centro. Sempre Deus, o Deus de Israel. Ninguém pode vencer a menina dos olhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Mais um na lista dos inimigos de Israel. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Deus, por nos despertar, mostrar quem é a nação de Israel. Continua, Deus, falando aos nossos corações. Precisamos muito do Senhor, Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a compreender verdadeiramente quem é essa nação e o porquê, Deus, o mundo tanto odeia Israel. Abençoa cada lar que assiste e ouve estas mensagens, que elas venham chegar até os confins da terra. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.